Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que estejam bem. Estou com muita saudade de todo mundo e peço licença mais uma vez para entrar aqui na sua casa com mais uma aula de espanhol para vocês, certo? Então vamos lá? Pega o livro de espanhol aí na página, deixa eu dizer aqui a página para vocês. Opa, deixa-me ver. Um ratito, por favor. Página 76. Página 76. Corrigi essa atividade que eu deixei para casa, certo? Mas que fiquei esperando a galera mandar foto e ninguém mandou. Pessoal, vamos lá, mandando a foto das atividades que é para nota qualitativa de vocês, certo? Bom, não esqueça, ignore aí meu cachorro latindo aqui do lado, no momento que eu estou gravando a aula, certo? Ignore aí um pouquinho. Então vamos lá. Até me desconcentrei aqui com o cachorro latindo. Sim, outra coisa. Quem chegou aqui, vamos chegando aí na aula de espanhol, vai colocando aí no grupo. Estou aqui para eu saber que você está presente e garantir sua presença aí na aula. Coloca aí, estou aqui para não levar falta, pessoal. Escreva aí no grupo. Estou aqui para saber que você está aí ligadinho na aula de espanhol, certo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Página 76. A gente começou a ler esse texto e eu deixei os exercícios para casa, não foi? Então, mas a gente vai corrigir, já que eu não recebi de ninguém, supõe que ninguém fez. Então, eu vou trabalhar esse texto aí com vocês. Uma importante interpretação de texto, né? Para poder praticar aí para o Enem também é importante. Mesmo não sendo uma questão típica do vestibular, mas o trabalho de interpretação de texto é sempre importante. Bom, a gente leu essa primeira pergunta na última aula, que diz assim, a entrevista com esse ator, Hayden Christensen, entrevista com ele aí, e na entrevista fala o seguinte, uma das primeiras coisas que llama la atención en Jota, tu personaje es que tiene el cuerpo cubierto de tatuajes, ¿alguno é real? Ou seja, essa primeira pergunta aí a gente leu e fala sobre a tatuagem do personagem dele no filme, o nome do filme? Jumpers Star Wars. É o nome do filme. Bom, aí ele fala, né, que não acha nem feio, nem... Não é contra nem a favor a questão da tatuagem, mas ele não tem nada assim que ele queira ter tatuado no seu corpo, por isso que ele não tem, né? Mas acha bonito e admira a tatuagem de um amigo, tanto que ele usou a inspiração dessa tatuagem desse amigo para o personagem. A primeira pergunta ele responde é isso, né? A resposta que ele diz, daí. Então a segunda, he oído que sueles cortarle el pelo tú mismo, así que el peinado que llevas en la película. Ah, esse aqui também é o que a gente falou, que foi sobre a questão do corte de cabelo. Es una obra de Haydn. Suelo cortármelo quando não estou trabalhando. Sou um experto com as tijeras para pelos. Ele diz aqui com a tesoura para cachorros, ele corta o próprio cabelo, porque ele é expert na tosagem, né? Ele fala aí. Segunda, ¿utilizas las mismas para cortarle pelo a tu perro? No las mismas, pero sí el mismo modelo. Mais fácil e leva muito menos tempo. Tanto que ele diz aí que não utiliza a mesma tesoura, mas uma do mesmo modelo para cortar o pelo do cachorro, para tosar o cachorro. Aqui é outra pergunta. Terceira pergunta. Em Ladrones, eres tú quien toca el piano, ¿no? Sí, he pasado casi toda mi vida tocando jazz y blues. Empecé con la música clásica a los 4 años, pero nunca me enganchó demasiado. Pero mi profesor era un tipo genial y me gustaba pasar el tiempo con él. Le gustaba el jazz y el blues y fue lo que terminó enseñándome. Ou seja, ele tocou no filme Ladrones, eu não sei qual é o correspondente desse filme em português, ele mesmo que tocou o piano, que ele aprendeu aos 4 anos. Desde os 4 anos ele começou com a música clássica
e hoje toca jazz e blues no piano. A próxima pergunta. ¿Pasas mucho tiempo en el campo? ¿Vistes de forma diferente cuando estás en la ciudad? No hay diferencia. Lleva estas botas de All Saints para todo. Tenía un par de botas marrones de Gucci que llevé durante muchísimo tiempo. Me gustaban las cañas a media pierna y si tiene una cremallera es parte interior, como esta, viene muy bien para todas as ocasiões. Ou seja, ele fala que ele pergunta como ele se veste como uma pessoa que mora no campo, né? Com botas, que ele diz aí, e canhas a média perna, cano médio. Canhas, tem canha curto, canha média, certo? Média perna. E largo, que é o maior, né? Que ele fala. Então, aqui, como definirias o estilo canadiense? É difícil falar em um nombre em todo um país, pero diría que se caracteriza por ser muy cómodo. Personalmente, llevo muchísima franela y vaqueros, y me siento muy canadiense quando lo hago. Ou seja, vaqueiros é calça jeans. Aí ele diz que o estilo canadense é franela, que é camiseta estilo polo. Camisa estilo polo e calça jeans, vaqueiro. Vaqueiro é calça jeans, certo? Então, um vocabulário aí para vocês, ó. Vaqueiro, calça jeans, certo? E franela, camisa polo. Hace pouco apareciste como imagen de red. ¿Cómo te involucraste con esta organización? Vi como alguien de mi familia perdía la batalla contra la SIDA. Viajé a África el año pasado y me conmovió la falta de medios que tienen para combatirlo. Ou seja, ele viu na rede, na internet, surgiu a imagem dele cuidando ajudando pessoas que estão em instituições que cuidam de pessoas que sofrem de SIDA, que é AIDS, em espanhol, certo? Que a sigla a gente traduz em português. Na verdade, a gente não traduz em português, né? Mas em espanhol se traduz tudo. Então, SIDA é a sigla para AIDS em espanhol, que é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. AIS de síndrome, I de imunodeficiência, e adquirida, né, o A. Já a gente coloca o contrário como em inglês. A gente fala como a sigla, o nome em inglês. Então, bora ver aqui. Aí ele foi na África e se comoveu com a falta de recursos que o pessoal tem lá para cuidar de pessoas com AIDS. Aí, hay mais gente que contrai a enfermidade e lá que recibe medicação para recibe medicação para tratá-la. Ou seja, nem todo mundo que consegue a medicação. Pero ahora compro os produtos de red, algo que qualquer pode fazer para ajudar. Tenho um iPod Nano, algumas prendas de Gap, cordones de Nike. Ou seja, ele compra produtos dessa rede que ajuda as pessoas com AIDS que não têm condição de comprar as medicações. Más allá de tu trabajo humanitario, has puesto en marcha, junto a tu hermano mayor, una productora, Forest Park Pictures, responsable, já leí responsável em inglês aí, responsible, responsable de El Precio de la Verdad. ¿Qué planes tenés en mente? Ahí, Vanishing on 7th Street. En apariencia, la trama es la típica historia apocalíptica, en la que 99,9% de la población desaparece de golpe e el sol empieza a apagar-se. Ou seja, é um filme que, mais além do trabalho humanitário, formou uma produtora, ou seja, que é responsável por esse filme, El Precio de la Verdad, que fala sobre isso aí. De repente, 99,9% das pessoas começam a desaparecer e o sol começa a se apagar.
seja, o mundo começa a ser coberto de trevas, né? Da escuridão. Stanley Newton y John Leguizamo están en el reparto, junto a Jacob Latimore, un chico que promete. Creo que será o princípio de sua carreira. Ou seja, ele está dando oportunidade para alguns atores novos também nessa produtora do irmão dele, junto com o irmão dele. Ou seja, ele não só é ator de um filme de Hollywood, como Star Wars, mas ele tem a própria produtora. Agora vamos ver aqui, a gente leu a entrevista. Vamos ver aqui as perguntas a respeito disso. Primeiro, el género del texto leído es un trecho de A. Un reportaje, una entrevista, un cuento, uma fábula ou uma crônica. Que gênero textual é esse daí? Que a gente leu agora. Eu até falei agora há pouco. Uma entrevista. Então, letra B aí é a resposta. Letra B. Certo? Então, marquem aí a letra B. 2. Responde de acordo ao texto. Letra A. Quem são os interlocutores? Quem são os interlocutores aí dessa entrevista, desse texto? Quem são as pessoas que estão conversando aí? Hayden Christensen, que é o ator, né? O entrevistado, o ator aí. Hayden Christensen. E Megan Dean, que tá aqui, ó, o nome dela. No final da entrevista tem aqui o nome dela. Aqui, Megan Dean, que é a entrevistadora. Entrevistado, Hayden, e a entrevistadora, Megan, certo? Tá ali o nome dela no finalzinho da entrevista. B. Qual é a nacionalidade do ator? Qual a nacionalidade do ator? Desse ator aí. A nacionalidade dele. O país onde ele nasceu. Ele é canadiense. Su gentilício é canadiense. Ele é canadense. Certo? Então, letra A. Hayden e Megan. Hayden, o entrevistado. Na letra A aqui, o nome do ator, né? O ator, o entrevistado. E a repórter, a jornalista, que é a entrevistadora. Certo? Anotem aqui. Na letra A. Na letra B, a nacionalidade dele. Canadiense. Certo? Aí, letra C. Quando foi publicada a entrevista? Em que ano foi publicada essa entrevista? Tá até aqui, ó. 2010. 2010. Anotem aí. Certo? 2010. Anotem aí na letra C. 2010. Letra D. El título del reportaje es Hombres con estilo. En las palabras del entrevistado, qual é seu estilo? De acordo com o que ele fala, qual é o estilo dele de se vestir? Ele diz que leva el estilo canadiense para vestir-se. Se veste como canadiense, de vaqueros, botas de canhão, meia perna, não? Leva el estilo canadiense. Se veste como um canadense. Pode responder assim. Ele diz que, segundo sua opinião, se veste como um canadense. Calça jeans, botas, enfim. Anotem aí. Pode responder em português mesmo. Se veste como um canadense, segundo a sua opinião. A opinião do ator, né? 3. Segundo el texto, el actor tiene una costumbre extraña. ¿Qué costumbre es esa? ¿Eso es extraño para ti? E aí, que costumbre é esse? Cortar-se el próprio pelo. Cortar o próprio cabelo. Esse é um costume estranho dele, para ele. É estranho para você também? Aí você diz se sim ou não. Tem algumas pessoas que fazem isso, né? Já para outros é estranho fazer, né? Esse cortar o próprio cabelo.
Então, respondam aí. Seria atividade para casa, mas a gente está corrigindo aqui porque eu entendi que o pessoal não tinha feito. Então, por isso eu estou corrigindo. Então, pessoal, seguindo aqui, ó. Vamos lá. Agora, eu não vou explicar esse assunto aqui, eu vou passar para vocês um videozinho, certo? Que a gente vai assistir agora, que é do áudio do SAI. Vou colocar aqui para vocês. E prestem atenção aí nesse vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Vou começar. Hola chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de español. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Isabel. Chicos, hoy vamos a empezar nuestra clase con uma tirita de gaturro. Então, para quem ainda não conhece, gaturro é esse gatinho aqui, ó. Tá? Um gatinho argentino. Então, vamos lá. Gaturro, me passou algo terrível. Que gatinho? Me quedé varias horas sin red de celular, sin internet, sin mensajitos, sin redes sociales. ¿Y qué hiciste? Fue una experiencia horripilante. Tuve que ponerme a hablar con amigos de carne y hueso cara a cara. Então, olha só. Essa tirinha, ela traz uma forma cômica, né, bem humorada, é uma problemática bem importante de ser debatida, porque ela vai falar dessa questão de que algumas pessoas acabam se acostumando tanto com a vida nas redes sociais, enfim, de se comunicar por mensagens, que quando vão falar pessoalmente acabam até ficando, né, constrangidas, enfim, né? Claro que aqui na tirinha ele traz de uma forma bem exagerada, né, que ela fala ali com espanto, que ela teve que falar pessoalmente, cara a cara, com os amigos. Claro, né, que para causar esse humor mesmo, mas por trás o que está ali é uma crítica, né, a esse tipo de comportamento, que o cara a cara acaba até sendo um estranhamento, causando um estranhamento nas pessoas, né? Bom, continuando, agora sim vamos para um conteúdo mais gramatical. Pretérito indefinido. Então, se eu estou falando de pretérito, estou falando de passado. Es usado para presentar una acción, hecho o fenómeno ocurrido y acabado en el pasado. Tá? Então, imaginem aqui uma linha do tempo. Aqui está o dia de hoje. E tudo que está para trás, então, é passado. Uma ação que aconteceu aqui, ó, no passado. Acabou, ficou lá no passado. Pede o uso do pretérito indefinido. Tá? Na sequência aqui, nós temos verbos terminados em ar, er e ir. Na primeira coluna, amar. Segunda, comer. E na última, viver. Yo amé. Tú amaste. Él amó. Nosotros amamos. Vosotros amasteis. Ellos amaron. Yo comí. Tú comiste. Él comió. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Ellos, ellas, ustedes comieron. Vejam que entre esses dois verbos aqui, a gente consegue perceber uma certa, né, regularidade nas terminações, mas agora, na última coluna, vocês vão perceber que a terminação é igual. A mesma terminação. Yo viví. Tú viviste. Él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Vejam que a terminação da segunda e da terceira coluna é igual, é a mesma terminação, tá? Só o que vai mudar, então, no caso, é a terminação da primeira coluna aqui do verbo amar, tá? Bom, aquela tabela que a gente acabou de ver vale para os verbos regulares. Mas nós temos uma série de verbos irregulares que precisam de atenção. Então, primeiro, começando com o verbo andar. Yo anduve. Fica bem diferente, né? Vejam que aqui está só a raiz do verbo. A terminação é a mesma que está aqui. Então, o verbo andar
verbo terminado em ar, vai ser essa primeira terminação. Verbo caber, yo cupe, tá? Vejam que a alteração é na raiz desses verbos. O verbo decir, yo dije, o verbo estar, yo estuve, hacer, yo hice, ou ele hizo, né? Por isso que tem as duas possibilidades de grafia aqui, porque vai mudar. O verbo poder, yo pude. Agora, outros verbos. Poner, yo puse, yo quise, para o verbo querer. Yo supe, para o verbo saber. Yo tuve, para o verbo tener. Yo traje, para o verbo traer. E yo vine, para o verbo venir. Tá? Nossa, mas ficou muito diferente, né? Tem alguns verbos que parece que é outra coisa. Exatamente. São verbos que ficam muito diferentes. O andar, né, que ele muda para anduve, nós outros anduvimos, ele fica completamente diferente. Né? Mas aqui é com a prática da leitura, se aproximando mais da língua, que acaba tendo, né, e compreendendo isso com mais facilidade mesmo. E agora, alguns verbos com irregularidade própria. Então, verbos com irregularidade própria. Son verbos que no siguen el modelo de conjugación de los demás verbos estudiados y tienen características distintas cuando conjugados. Tá, mas você acabou de mostrar uma série de verbos irregulares aqui, né? E são irregularidades bem particulares. E agora, próprias, a diferença é, aqui, o que muda é a raiz desses verbos. A raiz mudou, mas a terminação é só olhar aqui e pegar a terminação de cada uma delas. Ah, o verbo, então, terminado em ar, eu venho, olho na primeira coluna. O verbo terminado em er, eu venho, olho na segunda coluna, e assim por diante, tá? Então, no caso, aqui teve irregularidade na raiz. Aqui, ele é completamente irregular. Vai mudar tudo. Então, o verbo dar, yo di. E pronto, acabou. Não tem que acrescentar mais nada aqui na terminação. Vejam que é diferente dessa terminação que a gente viu aqui para os verbos terminados em ar. Tá? Então, no caso, tem uma irregularidade própria. Tu ou vos diste. Ele deu, nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. E agora os verbos ir e ser. Yo fui, tu ou vos fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos, ellas, ustedes fueron. Tá? Vejam que aqui o que está acontecendo são que os verbos não seguem aquela conjugação que nós vimos na primeira tabelinha, tá? Eles não vão seguir essas irregularidades aqui, tá? Eles vão ter conjugações bem próprias, tá? Esses verbos aqui vão ter a sua conjugação. Mas vejam que mesmo eles tendo essas irregularidades bem particulares, eles até têm algumas coisas que se aproximam, né? Mas não dá para seguir tanto aquela tabelinha como nos outros casos, tá? Agora, o próximo conteúdo da aula de hoje, heterossemânticos. Heterossemânticos. Hetero, diferente. Semânticos, de sentido, de significado. Então, sentido diferente, significado diferente, isso. Palavras que em português e espanhol têm uma grafia parecida, ou às vezes até igual, mas o significado é outro, né? São aqueles que a gente chama de falsos amigos, né? Aquelas palavras que você acha que vai significar uma coisa, você tem certeza que vai significar uma coisa e significa outra completamente diferente, tá? Então, los heterosemánticos, conocidos también como los falsos amigos, son palabras que, comparadas al portugués, tienen grafía semejante o idéntica al español, pero significan cosas distintas, tá? Em la frase, Manuela está embarazada. Então, vamos lá. Manuela está embarazada. O heterossemântico que nós temos aqui, embarazada. Por quê? Porque embarazada é um falso cognado e significa que Manuela está esperando um bebê. Tá? Então, vejam que é uma palavra bem parecida com a palavra embaraçada que nós temos em português, não é mesmo? Em português, o sentido dela seria outro, né? Você está embaraçada, você está envergonhada,
né, não está se sentindo bem naquela situação, né, por alguma razão, mas nesse caso é totalmente diferente. A pessoa está grávida, tá? Continuando, que nós temos uma série de termos que acontece isso. Primeiro, borracha, né, que é um termo do espanhol que é igualzinho o termo que nós temos em português, borracha. A grafia é igual, mas o sentido é completamente diferente. Borracha, o sentido vai ser de bêbada, enquanto a palavra que a gente achava, né, que seria borracha, essa de apagar, em espanhol nós temos borrador, tá? Outra palavra importante aqui, vamos nos fixar em algumas em específico. Então, mala. Mala. A grafia é exatamente igual, né? Português e espanhol é a mesma grafia. Mala, para o espanhol, essa é uma pessoa má. Já mala, né? Se eu quisesse dizer a pessoa está carregando uma mala, algo assim, una maleta, em espanhol, tá? Outra palavra que se utiliza muito em espanhol, ninho. Ninho seria menino. Mas esse ninho mesmo lá que o passarinho fica, seria nido. Tá? Outro termo que se utiliza muito, oficina. Oficina não é oficina mecânica, seria o escritório. Tá, mas e a oficina mecânica mesmo? Como que eu chamaria? Taller. Taller mecânico. Ah, e essas oficinas que acontecem na escola, por exemplo, taller também, tá? Outra palavra que se utiliza muito, pastel. Pastel de chocolate. Então, um bolo. Mas, pastel mesmo, aquele, né, que a gente come, temos empanadas. Empanadas, né? Que não é igual, mas é parecido. Né? Seria o equivalente. Outros termos também. Rato. Que quando falo, em um rato nos vemos. Em um momento, daqui a pouquinho, em um instante. E o rato, animalzinho, a gente vai utilizar raton, tá? Outro termo também que eu disse para vocês era taller. Tá, taller a gente entendeu que é oficina. Taller mecânico, oficina mecânica. Mas e talher? É parecido, não é? Aí eu vou falar cubierto ou cubiertos para talheres, né? Se fosse talheres, cubiertos. Última palavra bem importante para a gente ver, taça. Taça. Então, uma taça de té, uma taça de café, uma xícara. Tá, mas e a taça mesmo, a taça de vinho? Copa. Copa de vinho. Copa de vinho e taça de café. Tá? Então, vejam que essas palavras aí, elas são chamadas, né, de falsos amigos, porque a grafia é muito parecida em português e espanhol. Então, automaticamente, você vai fazer a relação. E não tem nada a ver o significado, não é mesmo? Então, não se confundam. Deem uma olhada na tabela de forma bem completa, né? E vejam outros termos também que acontece isso. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente viu nesse videozinho a dica aí para conjugar verbos no pretérito indefinido e algumas palavras que são os falsos cognatos, certo? Que são aquelas palavras que têm escrita igual em português e espanhol, mas o significado diferente, totalmente diferente, como vimos aí, embaraçada, que é grávida, borracha, que é bêbado, não é borracha, entre outras, né? Oficina, talher, cubiertos e outros aí que tem o significado que tem aí na tabela para vocês na página 78, né? Que inclusive tem até um exercício que eu também tinha deixado aí para fazer, mas depois a gente faz, tá certo? A gente corrige na próxima aula. Vou deixar para vocês, vou deixar a atividade de casa, página 80, certo? Do Praticando, página 80. E essa semana eu também estarei abrindo trilhas, certo? Estarei abrindo a trilha, vou avisar quando a trilha estiver aberta e vai valer ponto de nota de trabalho, certo, pessoal? Então, por hoje, terminamos por aqui. Essas tarefas de casa, por favor, pessoal, tirem foto, mandem para mim, porque vai valer ponto para a qualitativa de vocês.
E as trilhas é outra nota, que é de trabalho, tá certo? Já vou abrir uma essa semana, assim que tiver aberto eu aviso para vocês. Tchauzinho, beijão para todo mundo. Muita saudade de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!